Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 simples. Comumente a gente ouve falar aí que, cara, sabendo regra de 3 a gente faz qualquer coisa. Não é bem assim, mas a regra de 3, de uma certa forma, ela nos dá uma ideia, nos dá alguns parâmetros que com certeza nos alinham em algumas alternativas que provavelmente podem ser corretas. Mas em alguns casos ela também nos remete à alternativa correta. Por isso é muito bom nós entendermos qual é o procedimento da regra de 3. Então vem comigo, vamos trabalhar isso na nossa aula de hoje. Regra de 3 simples. O que nós temos aqui, galera? Ó, na aula de hoje nós preparamos. Vamos conceituar o que é regra de 3, dar aí um conjunto de procedimentos, de passo a passo, de como resolver. E vamos também, na sequência, fazer alguns exercícios que já foram cobrados aí em concursos anteriores. Beleza? Então, vamos lá. Muita atenção aqui agora para a gente entender esse procedimento. Bom, primeiro conceitual, professor. O que é regra de 3? O próprio nome já diz, já é sugestivo. Regra. Conjunto de procedimentos, um conjunto de normas adotadas. Isso que é uma regra. Eu tenho um procedimento a ser seguido que nós chamamos de regra. De 3. Por que de 3, professor? Porque dado 4 valores, nós iremos conhecer 3 desses valores e iremos, com base nesse conhecimento, descobrir o 4º valor. Ok? Professor, por que fala regra de 3 simples? Porque a regra de 3 ela é composta por grandezas. São grandezas que se relacionam. Então, eu vou verificar uma grandeza, comparar uma grandeza com outra grandeza. Quando eu tenho um exercício que envolve somente 2 grandezas, ela é chamada de regra de 3 simples. Quando eu tiver mais de 2 grandezas, aí ela será composta. Mas no nosso caso, nós só iremos ver casos que envolvam 2 grandezas. Por isso, ela é chamada regra de 3 simples. Conjunto de procedimentos, de normas que têm que ser adotadas para se descobrir um 4º valor, quando se conhece 3, ok? E associa 2 grandezas somente. Beleza? Essa é a parte conceitual. Bom, o que mais que nós temos aqui, gente? Ó, para nós fazermos a aplicação dessa regra, desse conjunto de procedimentos, é necessário algumas informações. Eu falei para vocês sobre grandeza, né? A regra de 3 associa uma grandeza a outra. Mas aí você me pergunta, professor, o que é uma grandeza? O que é grandeza? Tá? Como que eu identifico num exercício que se trata de uma grandeza A, B, C, D? Como que eu faço isso? Veja bem, gente, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurável. O que é mensurável, professor? É tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, se você está diante de uma situação, de uma variável que pode ser medida ou que pode ser contada, então ela é uma grandeza. Como assim, professor? Exemplos. Então, vamos lá. Exemplos de grandeza. Olha só. Pessoas. Pessoas são grandezas. Então, vai ter exercício que vai fazer referência à quantidade de pessoas? Sim, os exercícios geralmente dizem lá, tantas pessoas, tantos funcionários, tantos operários. Então, ele está fazendo referência a pessoas. Então, são grandezas. Tá? Um outro tipo, objetos, tá? Máquinas, impressoras, né? Então, cadeiras, isso são objetos. Então, objetos presentes, eu posso contar, eu posso medir, então é uma grandeza. Velocidade, isso aqui é uma outra grandeza? Sim, a velocidade pode ser medida. 200 km por hora, 150 km por hora, 100 km por hora, 80 km por hora, 60 km por hora. Então, ela pode ser medida. Então, é uma grandeza. Outra questão,
Tempo. Tempo é uma grandeza? Sim. 1 hora, 30 minutos, 20 segundos. Então, são várias unidades aí de medida de tempo, ok? 1 dia, 2 dias, 3 dias, também pode ser semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, anos. Então, são formas, são grandezas que estão associadas ao tempo. Mas aqui cabe uma observação. Você necessariamente não precisa se preocupar com a unidade de uma grandeza em relação a outra. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma grandeza A, cuja unidade dela é uma unidade X, não importa se a grandeza B, a unidade dela é Y. Por quê? Porque são grandezas diferentes, certo? Não é necessário que grandezas diferentes tenham a mesma unidade. Não é necessário. Pode acontecer? Pode, mas não é necessário, ok? O que não pode acontecer, que você tem que estar ligado, dica lá, que preste atenção nisso, é que na mesma grandeza eu não posso ter unidades diferentes. Como assim, professor? Não entendi. Vou explicar para você. Vamos supor que nós estamos falando sobre a grandeza tempo, e a primeira informação que eu tenho sobre a grandeza tempo foi dado em hora, 3 horas. Aí, a segunda informação sobre essa mesma grandeza tempo me aparece tipo 30 minutos. O que eu quero dizer é que você não pode adotar como valor, para efeito de cálculo, o 3 horas e o 45 minutos ao mesmo tempo. Por conta de quê? Porque a primeira informação está dada em horas e a segunda informação está dada em minutos. Então, dentro de uma mesma grandeza, eu só posso trabalhar unidades iguais. Então, o que eu teria que fazer, professor? Você teria que transformar ou 3 horas para minutos ou 30 minutos para horas. Então, ficaria tipo assim, 3 horas, cada hora 60, 3 vezes 60, 180 minutos. Aí você trabalharia com 180 e com 30, beleza. Ou continuaria com 3 horas e 30 minutos é meia hora. Então, trabalharia com 0,5 horas. Tranquilo? E aí você pode desenvolver o cálculo normalmente, mas com a mesma unidade dentro de uma mesma grandeza. Tranquilo? Beleza? Agora, se for grandeza diferente, aí não importa. De uma grandeza em relação à outra, pode ter unidade diferente. Beleza? Fechou. Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor, classificação das grandezas? É que uma grandeza em relação à outra, ela pode ter 2 tipos de comportamento. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou uma grandeza pode ser inversamente proporcional à outra. Então, nós vamos entender agora o que é isso. Grandeza diretamente proporcional. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando aumentando uma, a outra também aumenta. Professor, mas é só aumentando? Não. Quando diminuindo uma, a outra também diminui. Então, o que faz as grandezas serem diretamente proporcional é a ocorrência do mesmo fato. Se você tem uma grandeza A e você eleva o valor dessa grandeza, ela aumenta o seu valor, e esse aumento provoca na grandeza B também um aumento, então elas são diretamente proporcional, porque aumentando uma, a outra também irá aumentar. Agora, se você tem uma grandeza A e você diminui o valor dela, e a diminuição dessa grandeza A provoca também uma diminuição na grandeza B, diminui uma, diminui a outra, elas também serão diretamente proporcional. Então, observe que o fato de ser diretamente proporcional está exatamente a ocorrência do mesmo fato. Aumentou uma, a outra aumenta, diminuiu uma, a outra diminui. Diretamente proporcional, ok? Fizemos um esqueminha aqui para facilitar a compreensão. Veja bem, eu tenho aqui 2 grandezas que eu chamei de grandeza 1 e grandeza 2. O que vai acontecer? Eu vou aumentar o valor dessa grandeza 1.
Então eu indiquei com a seta que ela está aumentando. O aumento dessa grandeza provoca uma reação na grandeza 2, que pode ser de aumento ou pode ser de diminuição. Se a grandeza 2 aumentar, é diretamente. Se ela diminuir, seria inversamente. Então, aumentei a grandeza 1, a grandeza 2 também aumentou. Aumentou uma, aumentou a outra, diretamente proporcional. Mas, professor, se eu diminuir a grandeza 1, diminuir, agora seta para baixo. O que vai acontecer com a grandeza 2? Ela também irá diminuir. Então, a diminuição de uma provoca a diminuição na outra, então elas são diretamente proporcional. Beleza? Veja bem, por enquanto é necessário que você entenda isso, depois nós vamos mostrar o porquê dessa compreensão. Tranquilo? Então, diretamente, quando aumentando uma, a outra aumenta, ou diminuindo uma, a outra diminui. Beleza? Bom, gente, veja bem. E quando que elas serão inversamente proporcionais? Inversamente proporcional vai acontecer toda vez que o aumento de uma provocar a diminuição na outra, ou vice-versa. Bem assim, nós temos duas grandezas, A e B. Você eleva, aumenta a grandeza A. E esse aumento da grandeza A provoca na B uma diminuição. A reação é diminuir a B. Na medida que você aumenta a B diminui. Ou, se você diminuir a grandeza A, vai fazer com que a grandeza B aumente. Então, a diminuição de uma provoca o aumento na outra. Quando você tem uma situação dessa, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Aumenta, diminui, diminui, aumenta. Tranquilo? Então, veja bem, um esqueminha para nós compreendermos bem isso seria isso, ó. Grandeza 1, grandeza 2. Eu vou provocar o aumento na grandeza 1. Aumentei. O que vai acontecer na grandeza 2? Ela vai diminuir. Mas se eu diminuir a grandeza 1, diminuir, o que acontece com a grandeza 2? Ela aumenta. Beleza? Então, aumento de uma, diminuição na outra, diminuição de uma, aumento na outra. Elas são inversamente proporcionais. Aí você pergunta, professor, por que eu tenho que saber isso? Porque, veja bem, nós estamos estudando o que, galera? Regra de 3. O que eu disse inicialmente que era uma regra? É um conjunto de procedimentos, é um conjunto de normas que tem que ser adotado. E esse procedimento, ele está associado à relação entre as grandezas. Porque se eu diagnosticar que as grandezas são diretamente proporcional, eu tenho um procedimento a ser adotado. Se eu diagnosticar que as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho outro procedimento a ser adotado. Então, por isso é necessário nós fazermos esse diagnóstico da relação entre as grandezas. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos como classificá-las, eu criei aqui um conjunto de passo a passo, para a gente entender melhor essa regra de 3 e poder aplicá-la com mais propriedade e segurança para encontrarmos as respostas, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo quando você estiver diante de um exercício de regra de 3. Obviamente, todo exercício tem que ser feito com uma leitura bem atenciosa, isso é de praxe, né? Então, feito essa leitura, nós vamos construir como se fosse uma tabela. Na verdade, vamos agrupá-los em ordem, né, meio que simulando uma tabela. Agrupando as grandezas em espécie, em colunas, e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Por quê? Porque uma grandeza se associa a outra. 10 homens fazem um serviço em 5 dias. Então, eu tenho que 10 homens fazem em 5 dias. Então, essa é uma associação entre as grandezas. Mas 20 homens vai fazer em quantos dias? Homem, homem, grandeza homem. Dias, dias, grandeza dias. Então, na mesma coluna, eu mantenho a mesma grandeza, os valores referentes à mesma grandeza. E na linha, que seria na horizontal, eu associo as grandezas. 10 homens é quantos dias? Na mesma linha. 20 homens, quantos dias? Na mesma linha. Tá ligado? Bom, segundo passo. Então, no primeiro passo, o que eu faço? Eu identifico as grandezas e relaciono elas.
faço a associação. Quem está associado com quem? Beleza. No segundo passo, nós vamos verificar a proporcionalidade. O que é isso? É verificar se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional à outra, certo? Então, é a verificação da proporcionalidade. E para fazermos isso, gente, é muito simples, muito fácil. Basta nós fazermos a pergunta ao exercício. Tem que haver um diálogo para nós sabermos se o aumento de uma provoca aumento na outra ou se provoca redução na outra. Porque é a partir daí que eu vou classificar como direta ou inversamente. Beleza? E depois que eu fiz essa análise da proporcionalidade, eu vou para o terceiro passo, que é exatamente efetuar os cálculos, né, mantendo a proporção e chegar aí no valor. Beleza? Ou resolver a equação. Tranquilo? Então, observado esses 3 passos, vamos para a prática. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Olha só a situação que eu tenho. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. Se fossem 6 operários a mais, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Veja bem, gente, existe assim uma série de formatos de resolução de regra de 3. Tá? Tem várias dicas de como fazer, faz nesse procedimento ou naquele outro. Eu, particularmente, prefiro muito usar o sistema de setas. As setas, elas são usadas para nos orientar com relação à proporcionalidade. Como assim, professor, nos orientar? Eu observo, eu posiciono as setas no mesmo sentido, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, para informar que uma grandeza é diretamente proporcional à outra. E posiciono a seta em sentido contrário, uma para cima, outra para baixo, ou vice-versa, quando eu quero observar que as grandezas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, se eu diagnostiquei que as grandezas são diretamente proporcional, eu coloco 2 setas, uma para cada grandeza, na mesma posição, seja para cima, seja para baixo, para dizer que são diretas. Se eu diagnosticar que elas são inversamente proporcional, eu coloco uma para cima, outra para baixo, ou vice-versa, ok? Desde que elas estejam em sentidos diferentes, para informar que são inversamente proporcionais. Tranquilo? Então, eu quero, logo de início, que você entenda que a utilização das setas é só para indicar a proporcionalidade. Por que eu digo isso? Porque o aluno comumente acha que a seta vai ficar para cima porque o valor está aumentando. Ou a seta vai ficar para baixo porque o valor está diminuindo. Está errado isso. Eu não posiciono a seta no sentido para cima porque está aumentando. E nem posiciono ela para baixo porque está diminuindo. A seta não tem nada a ver com isso, com aumento ou com diminuição. Tá? Então, esqueça essa funcionalidade aí. A seta não serve para indicar aumento e nem para indicar diminuição. A seta serve somente para indicar, estando no mesmo sentido, diretamente proporcional, estando em sentidos contrários, inversamente proporcional. Beleza? Bom, feito isso, vamos então seguir o passo a passo. Depois que você compreender bem isso aqui, vai ficar fácil resolver o exercício. Olha só, gente. Primeiro passo, identificar as grandezas e relacionar os valores. Quais são as grandezas envolvidas nesse exercício? Eu tenho quantidade de operários, fazem um determinado trabalho em 24 dias. Então, eu tenho quantidade de operários e quantidade de dias. Vamos lá? Operários, dias. Está aqui. As 2 grandezas envolvidas no exercício, operários e dias. Beleza. Feito isso, agora eu vou relacionar os valores de cada grandeza. O que o exercício disse? Ele falou que 12 operários, então está aqui 12. 12 embaixo de operários, eu não posso colocar 12 embaixo de dias, porque 12 está fazendo referência a operários. 12 operários fazem um determinado trabalho em 24 dias. 12 operários, 24 dias. Beleza? Aí, ele diz assim, se fossem 6 operários a mais. Se fossem 6 a mais,
Quantos operários eu tenho? 12. Se fosse 6 a mais, eu teria quanto? Muito bem, 18. Então está aqui, ó, 18 operários. Se fossem 18, em quanto tempo o trabalho ficaria pronto? Beleza, está aqui, ó. Esse é o primeiro passo. Relacionei as grandezas, identifiquei e relacionei as grandezas. Segundo passo agora, verificação da proporcionalidade. Como que eu vou proceder? Lembram? Eu faço uso de setas. Então a dica é a seguinte: qual é a grandeza que você quer descobrir aqui? Operários ou dias? Professor, é dias. Então tá bom, dias. Você vai orientar uma seta na grandeza que você quer descobrir. Na grandeza que você quer descobrir, que nesse caso é a grandeza dias. Orientar a seta como assim, professor? Eu vou colocar uma seta que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Eu escolhi colocar para cima. Professor, se eu quisesse colocar para baixo, teria algum problema? Não. A orientação da seta é você que define. Você pode colocar para cima ou para baixo. A primeira seta, beleza? Que é a seta colocada na grandeza que você quer descobrir. Agora, na outra grandeza, você não vai colocar a seta do jeito que você quer. Ah, professor, eu vou colocar aqui para baixo porque está aumentando para baixo. Não tem nada a ver. Ah, professor, eu vou colocar para cima para indicar que aumentou. Não tem nada a ver, não é isso. A seta aqui, ela pode ser para cima ou ela pode ser para baixo. Vai depender. Depender do quê? Se eu identificar que as grandezas são diretamente proporcional, então a seta aqui tem que ter o mesmo sentido daquela. Como eu coloquei para cima lá, aqui vai ser para cima também. Se eu identificar que essas grandezas são inversamente proporcional, a seta aqui terá sentido contrário. Lá está para cima, aqui será para baixo. Beleza? Então vamos lá. Como que eu faço essa identificação, professor? Fazendo pergunta ao texto. Veja bem, 12 pessoas levam quantos dias para executar o serviço? 24 dias. Beleza. Agora, o que aconteceu? Eu tenho 18 pessoas. Eu tenho mais pessoas trabalhando. O serviço a ser executado compreende-se que é o mesmo, certo? Se tem mais pessoas trabalhando, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar? Não, está errado. Diminuir. Muito bem. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando, mais rápido o serviço termina. Pensa comigo. Você tem que tirar todos os móveis da sua casa num determinado prazo. Vamos supor, você tem um dia para tirar todos os móveis da sua casa. Pô, você sozinho consegue ir arrastando, colocando ele tudo para o quintal. Beleza. Um dia para você fazer isso, de repente dá. Agora, se você tivesse que tirar todos os móveis da sua casa, só que agora você não tem um dia todo, você tem só 30 minutos para tirar todos os móveis. Aí, veja bem, gente, é pouco tempo para muita coisa que tem que fazer. Para que você consiga cumprir esse tempo, o que você vai precisar? De mais pessoas te ajudando, não é assim? Então, se tem mais pessoas te ajudando, o serviço acaba mais rápido. Beleza? Então, é assim que funciona aqui. 12 pessoas leva 24. 18 vai levar menos. Eu não sei quanto ainda, mas vai ser menos. Então, se aumenta aqui, aqui diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui. Elas são inversamente proporcionais. Então, a seta aqui, obrigatoriamente, será para baixo, para indicar que são inversas. Beleza? Aí, veja bem, gente. Por isso que é importante a gente fazer essa análise. Lembram que eu disse? Se for diretamente proporcional, é um procedimento. Se for inversamente proporcional, é outro procedimento. Então, para cada caso, eu tenho um procedimento diferente. Então, eu identifiquei que elas são inversamente proporcionais. E toda vez que for inversamente proporcional, a multiplicação será assim, ó, direta. 12 vezes 24, 18 vezes x. Professor, e se fosse diretamente proporcional? Se fosse diretamente, eu iria multiplicar cruzado. O 12 multiplicaria o x e o 18 multiplicaria o 24, se fosse diretamente. Mas como é inversa, eu multiplico direto. Tranquilo?
Beleza? Agora é só fazer o cálculo, que seria o passo 3. Então, fica assim, ó, 18 vezes x igual a 12 vezes 24. Beleza? Aí, daqui para frente, você pode multiplicar e dividir ou usar de simplificação. Por exemplo, x igual a 12 vezes 24 dividido por 18. Você pode multiplicar o 12 pelo 24, tá? E aí você vai encontrar 288 e dividir por 18. Portanto, x igual a 16. Beleza? Ou então, se você não quisesse multiplicar aqui para dividir, usava de simplificação. Simplifica 12 com 18 e tal, e aí você vai ficando com valores menores, mas a resposta final não vai ser alterada, continua sendo 16. Beleza? Tranquilo aí? Belezinha, galera? Então tá aí. Primeiro exemplo nosso. Gente, eu fiz com bastante calma esse primeiro, até porque para que você compreenda toda aquela sequência de passo a passo. Porque depois que você conseguir absorver essa regra, vai ser muito simples, muito fácil fazer os exercícios. Basta ser, é um processo repetitivo, tá? Olha só o que vai acontecer aqui, exemplo 2. Eu tenho aqui, ó, FGV, né? Em um supermercado, uma embalagem com certa quantidade de frios fatiados estava com a etiqueta abaixo, sem a informação de reais por quilo. O preço aproximado de 1 quilo desse produto é... Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Essa é a etiqueta. Observe que na etiqueta ele está dizendo assim, que aquele produto tem 0,160 kg e está sendo cobrado R$ 3,66. Então, eu tenho a quantidade, a massa que está dentro da embalagem e tenho o valor referente a essa massa. Mas eu não tenho o preço do quilo. Aqui, ó, não tenho o preço do quilo. Beleza? Eu estou sem essa informação. E a pergunta aqui é exatamente essa. Qual é o preço do quilo desse produto aí? Bom, gente, mais uma vez, regrinha de 3, simples, por quê? Porque eu só tenho duas grandezas envolvidas. Uma grandeza é quilograma, a outra grandeza é o valor reais. Tranquilo? Duas grandezas. Então, primeiro passo, identificar as grandezas e relacionar essas grandezas. Então, olha só, 0,160 está para R$ 3,66. Belezinha? Como ele quer saber o preço do quilo, o que é preço do quilo? É de 1 quilo. Então, aqui vai ficar 1. Está para X, o preço do quilo. Preço de 1 quilo. Tranquilo? 160 gramas é 3,66. 1 quilo é X. Beleza, fiz o primeiro passo. Identifiquei e relacionei as grandezas. Segundo passo, verificação da proporcionalidade. Então, vamos lá. O que a gente falou? Orienta uma seta na grandeza que quer descobrir. Está aqui, vou orientar a seta para cima. Professor, para cima porque vai aumentar? Não, já disse isso. A seta para cima ou para baixo, você que decide, tá? Tanto faz. Vou até colocá-la para baixo aqui para não causar confusão. Ó, seta para baixo. Por quê? Porque eu quis colocar. A primeira seta você coloca do jeito que você quiser. Agora, a segunda seta depende. Se você chegar à conclusão que elas são diretamente proporcionais, a seta tem o mesmo sentido. Se você chegar à conclusão que elas são inversamente proporcionais, as setas terão sentido contrário. E como que eu descubro isso, professor? Fazendo a pergunta. Então, vamos lá. 160 gramas ou 0,160 quilos custa R$ 3,00. 1 quilo vai custar menos ou mais de R$ 3,00. Se 0,160 quilos custa
R$3, 1 quilo vai custar muito mais, porque 1 é mais que 0,16. Então, aumentando a quantidade de massa desse produto, obviamente eu vou pagar mais caro. Então, aumenta aqui, aumenta lá. Se o aumento de um provoca o aumento na outra, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, a seta do lado de cá terá o mesmo sentido, também para baixo. Lá é para baixo, aqui também será para baixo. Beleza? Bom, agora eu já identifiquei, professor, que elas são diretamente. Qual deve ser o comportamento? Veja bem, se é diretamente proporcional, eu devo fazer a multiplicação cruzada. Esse vezes esse vezes esse. Tranquilo? Lembro, se é inversamente proporcional, eu multiplico direto. Se é diretamente, eu multiplico cruzado. Então, vai ficar bem assim. X 0,160 vezes x igual a 1 vezes 3,66. Quem vai ser meu x? X vai ser igual a 3,66 vezes 1 é 3,66 mesmo. O 0,160 está multiplicando, passo dividindo. Então, eu vou colocar aqui, 0,16. Professor, e o zero do 160? Não há necessidade de colocar, a não ser que fosse diferente de zero ou tivesse algum número depois desse zero. Como não tem, eu posso trabalhar só com 0,16. E aí, gente, fazendo essa conta, 3,66 dividido por 0,16, vamos fazer aqui, 3,66 dividido por 0,16. Observem que, para que esse número saia do decimal para o inteiro, basta eu andar 2 casas. Aí ele vai ficar 366. 0,16. Se eu andei 2 casas aqui, eu ando 2 casas aqui também. Então, fica 16. Então, basta dividir 366 por 16. Vamos lá? 36 vai dar 2. 2 vezes 16, 32. 36 tira 32, 4. Abaixo 6, 46. Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos 2 opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!